Lições Bíblicas. O diaconato. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 12, vamos estudar sobre o diaconato, a diaconia de Jesus Cristo, a instituição dos diáconos, o perfil e função do diácono. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Lição 12, o diaconato. Nós vimos o crescimento da igreja. Desde Jesus, já houve a necessidade dele chamar os seus discípulos e dos seus discípulos escolher e nomear 12 como apóstolos. Depois disso, ele ascendeu aos céus e a sua obra continuou crescendo. Houve necessidade de que se escolhesse outros obreiros ainda para continuar a obra, porque houve uma necessidade social. As viúvas começaram a murmurar, começaram a reclamar que não estavam sendo atendidas em suas necessidades e que precisavam de ajuda. Então, chamou-se os apóstolos para que resolvesse a questão. E eles tinham que se dedicar à palavra, tinham que se dedicar ao estudo e à oração. Então eles oraram a Deus e Deus deu uma ideia, que aliás foi uma excelente ideia, foi uma ótima ideia, para que eles continuassem se dedicando ao ministério da oração e também da palavra. Eles precisavam muito para dirigir as igrejas, fundar igrejas, dirigir os obreiros. Para o grande trabalho, eles precisavam estar no óleo, precisavam estar em oração e fundamentados na palavra também. Então, eles não poderiam se afastar da oração e da palavra para servir as mesas. Então, orando a Deus, Deus deu a ideia para eles e eles disseram: faz o seguinte, então, vê aí sete homens que vocês conheçam, que seja honesto, que não seja de língua dobre, que suas esposas também sejam mulheres fiéis, e vocês tragam aqui. Trouxeram então aqueles 7 homens e consagraram eles a diáconos, e eles então nós sabemos que os apóstolos não menosprezaram o trabalho de diácono. Não, nós não vamos fazer esse trabalho, nós vamos continuar na oração, na palavra. Não, nós vimos que eles valorizaram o trabalho, por isso é que eles disseram: olha, tragam aqui homens de moral ilibada, homens cheios do Espírito Santo, suas esposas também sejam mulheres fiéis, homens consagrados para este importante negócio. Então nós vimos que foi uma escolha de pessoas sem nada que dizer, para que fossem consagrados ao diaconato para esse trabalho. E nós vimos também a diaconia de Jesus. O exemplo maior, o exemplo excepcional de diaconia está na pessoa de Jesus, quando ele serviu como pastor, como evangelista, serviu como mestre, como doutor, e também como diácono. Ele foi o nosso maior exemplo. Nós podemos nos espelhar em Jesus quando ele fez um trabalho, um serviço de escravo. Desceu aos céus
não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo. E nós vimos ali ele lavando os pés dos discípulos, um a um. Então, uma cena assim que nos chama para o serviço do Mestre, olhando ele sendo o Mestre, lavando os pés, que era um trabalho que era feito por escravos, por serviçais. Então, eles lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus fez isso para demonstrar que nós, então, temos que ser serviçais, temos que estar prontos ao serviço na sua obra, seja o serviço que for, aquele serviço onde há necessidade, aquele serviço que há necessidade de se fazer, então que estejamos prontos para fazer. Então o discípulo é um serviçal. Nós vimos Tiago e João, eles querendo lugares de destaque no céu, quando Jesus implantasse o seu reino, mas Jesus não veio para implantar um reino onde um seria maior, outro seria menor, colocasse um à direita e outro à esquerda. Ele veio para que todos fôssemos iguais, todos fossem salvos, todos tivessem direito à salvação. Então, nós vimos que o discípulo é um serviçal. Nós vimos também, nesse estudo do diaconato, no estudo do diácono, nós vimos as qualificações do diácono. Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então, é a primeira necessidade. Então, o candidato ao diaconato tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Há necessidade que ele seja batizado com o Espírito Santo, que ele tenha passado por essa experiência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, para que ele possa, então, desfrutar dessa experiência ensinando ao povo, pregando ao povo e também trabalhando junto ao povo, tendo essa experiência pentecostal na sua vida. Tanto o candidato quanto ao já diácono, né? Então deve ter esta experiência do batismo no Espírito Santo e também da plenitude do Espírito Santo, ou seja, ele tem que ter a continuidade do Pentecoste na sua vida, né? Deve continuar cheio do Espírito Santo, não dando lugar a coisas que podem afastar do pentecostalismo. Então nós vimos que o diácono deve ser batizado com o Espírito Santo, nós vimos que ele também deve manter essa plenitude para que possa exercer essa função da melhor maneira possível, né? Então, e o diaconato é também, como os demais ministérios que nós já vimos aqui ao longo desse trimestre, um chamado, um ministério que é um chamado de Deus. E há pessoas que têm o chamado para o diaconato e às vezes elas morrem diáconos. E muitas vezes devido a esse chamado. E conta-se até a história de um diácono que ele servia muito bem a igreja, ele tinha jeito com as crianças, ele tratava bem os adolescentes, os jovens também, uma paciência com os jovens. E olha, sempre com aquele sorriso no rosto, tratando bem a todos. Todos viam que ele tinha um chamado para o diaconato, servindo ali a água para o pregador. Um dia o pastor quis consagrar ele, quis promover ele a presbítero. Nesse dia, aquela igreja perdeu um diácono e não ganhou um presbítero. Aquele homem se entristeceu de uma forma tremenda, que ele já não exercia mais as suas funções. Ele tinha o dom de ser diácono. Ele era diácono por chamada de Deus para ser diácono, para ser ali um serviçal na obra de Deus. E diz que todos os dias ele ia falar com o pastor. Disse: pastor, eu quero ser diácono. Até que chegou o dia que o pastor teve que reconsagrá-lo a diácono.
Então ali ele, alegre novamente, fazia o seu trabalho com alegria. Então por isso que eu disse antes que tem pessoas que morrem diácono, tem pessoas que são há 20, 30 anos diáconos, outros são há 20, 30 anos presbíteros, né? Tem aquela chamada para presbítero e é aquele trabalho ali. Outros vão a pastor, então cada um tem um chamado. Nem todos são presbíteros, diáconos, pastores, cada um tem a sua chamada. Cada um tem de Deus aquele chamado para desenvolver o trabalho que o Senhor Jesus o chamou. Então, algumas das qualificações são estas que nós falamos, dentre as quais a honestidade. Imagina o diácono, muitas das vezes, ele está diante de uma igreja como tesoureiro da igreja, cuidando dos bens, de ofertas, dízimos da obra do Senhor, e se não tiver honestidade, vai ser tentado a embolsar o dinheiro da igreja, né? Então, a honestidade, né, ele tem que ter princípios elevados de moral, e não pode ser levado também por torpe ganância. Aquela ganância do dinheiro, ter mais e mais, aquele lucro fácil. Então ele não pode desejar aquele lucro ilícito. Ele tem que ser o exemplo. As qualificações do diácono são tão importantes que a Bíblia nos dá até o quanto a sua esposa deve ser uma pessoa também fiel. E ainda esqueci de falar, quanto ao diácono, não deve ser dado a muito vinho. E quando falamos isto, que não deve ser dado a muito vinho, parece que já abre uma interpretação. Então quer dizer que um pouco de vinho ele pode tomar, né? Não dado a muito vinho. Nós vimos que era usado na época de Jesus o vinho fermentado e o vinho não fermentado, suco de uva, né? Nós vimos pelo contexto da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro que é do Gênesis ao Apocalipse. Não podemos pegar um versículo isolado. Agora, se uma parte diz que não é bom ser dado a muito vinho, então um pouco de vinho dá para tomar. Então está pegando uma parte isolada da Bíblia. Então todo o contexto da Bíblia nos diz que não é bom que a gente se utilize de bebida forte. Por exemplo, estamos falando sobre o diácono. Um diácono vai atender na obra de Deus. De repente, o álcool já tira a pessoa do seu normal. Ela já não está na sua capacidade cognitiva normal, de raciocínio lógico. Ela já está alterada devido ao álcool. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então nós já podemos tirar uma conclusão que não é bom para o diácono ele andar alcoolizado. E um pouco de suco natural de uva já vai fazer o mesmo efeito que faria um copo de vinho com álcool, se é para o estômago, o mesmo efeito terapêutico. Então nós vimos exemplos na Bíblia, né, de diáconos que foram cheios do Espírito Santo e que fizeram um trabalho evangelístico fantástico. Nós vimos no caso de Filipe, a sua evangelização para com o eunuco de Candace ali, foi tremendo a evangelização e houve até a conversão e o batismo naquele mesmo dia, de tão eficiente que foi o trabalho de Filipe para com aquele eunuco de Candace ali, né? E Filipe nós vimos ele como diácono, posteriormente já mencionado como evangelista. Nós vimos também o caso de Estevão. Estevão estava entre os 7 que foram escolhidos ali, então ele pregando ousadamente a palavra também, e diz que as suas palavras causavam espanto àqueles que ouviam a sua pregação. Então o diácono ele tem que ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, porque a sua ferramenta de trabalho vai ser a Bíblia, então ele tem que conhecer bem a Bíblia. Mesmo que ele não vá pregar, ele poderá ser um porteiro, um tesoureiro, poderá trabalhar
na assistência social da igreja, muitas vezes até no estacionamento da igreja, cuidando ali para ver se não tem alguma movimentação estranha. E sempre tem aqueles que vão para a igreja, muitas vezes não vão para adorar a Deus, para glorificar a Deus, né? Tem alguns que vão até para namorar no pátio da igreja, né? Então cabe ao diácono da igreja, né, cuidar da ordem do pátio da igreja, assistir o seu pastor, auxiliar o seu pastor. Então nós vimos esses dois diáconos, Filipe e Estevão, as suas histórias, dentre os demais ali, mas esses dois se destacam bastante para efeito de estudo aqui, para a gente entender bem. E uma outra coisa importante também nas qualificações do diácono é que ele não tem a língua dobre. Nós sabemos que um animal que tem a língua dobre é a serpente, ou seja, a língua dupla. A língua dupla, né? E o diácono, ele não pode ser de língua dobre. O próprio Jesus disse, né, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Quando a nossa palavra é sim, então é sim. Quando é não, é não. Então não podemos ter duas palavras. Não podemos dizer sim quando nos convém e não quando nos convém. Nós devemos ser pessoas de palavras. O diácono deve ser uma pessoa de palavra, né? Diante do ministério da igreja, diante de qualquer situação, ele deve ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que sustenta a sua palavra. Se ele disse uma coisa, ele deve sustentar, custe o que custar, deve manter a sua palavra, não ser então de língua dobre, de língua dupla, que fala uma coisa e daqui a pouco lhe convém já uma outra versão de um fato, já dá uma outra versão do mesmo fato. Então nós vimos que o diácono não pode ser assim, bem como os demais obreiros, o crente em geral também, né? Serve para todos, mas especialmente para os obreiros. Então o perfil e função do diácono é por aí onde nós acabamos de mencionar sobre as qualificações do diácono, que é o tópico 3 desta lição. Lição maravilhosa sobre o diaconato. Não temos aqui a intenção de esgotar esse assunto. Nós vimos que o diaconato é um ministério, mas podemos dizer também que é um ofício. E o diácono está ali diante da congregação e muitas vezes, por necessidade da obra, um diácono até assume uma congregação. Às vezes até ele assume uma congregação, se torna encarregado de um trabalho devido à necessidade, por falta de presbíteros, por falta de obreiros. Então um diácono atende congregação e está ali servindo ao Senhor. Ou, se não for o caso, está junto com o seu encarregado, junto com o seu pastor, servindo, adorando a Deus, fazendo o trabalho de um diácono. Então nós vimos aqui essas funções e a função do diácono em Atos capítulo 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social, então, quando foi instituído. A função dos diáconos hoje. Nós vemos que hoje, então, ele é mais para visitar os enfermos, fazer uma visita para um desviado, servir a ceia para alguém que não pôde participar no dia da ceia, mas ele também atende a escola bíblica como professor, também atende o culto de jovens, enfim, traz o ensinamento da palavra, professor da escola bíblica. Então há várias atividades. Quando foi instituído o diaconato, então era uma atividade social,
atender as viúvas, as necessidades sociais. Hoje já tem mais trabalho, já tem escola bíblica, atender culto de jovens, visitar enfermos, levar ceia para enfermos. Então já tem um pouco mais de trabalho na diaconia dos dias atuais. Está muito bom de falar sobre o diaconato, mas o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 12 desse trimestre, o diaconato. Então, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a Igreja de Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da Igreja de Deus. Quer dizer que todos nós temos esse trabalho. O presbítero, ele continua sendo diácono, o evangelista continua sendo diácono e o pastor continua sendo diácono. Nós vimos que um auxiliar cuida de si e da sua família. O diácono cuida de si, da sua família e do auxiliar. Um presbítero cuida de si, da sua família, do diácono e do auxiliar. O evangelista cuida de si, da sua família, do diácono e do auxiliar. O pastor cuida de todos. Então é uns cuidando dos outros, uns ajudando aos outros e todos se ajudando. Então assim funciona a obra de Deus quando temos este sentimento, não só o pensamento, mas a atitude de nos ajudar uns aos outros. Então a obra de Deus cresce quando não fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Claro que nós sabemos que somos seres humanos, temos pensamentos diferentes, cada um pensa de um jeito, mas quando nós colocamos Cristo no centro e procuramos a unanimidade de Cristo, a unidade, então a coisa funciona melhor e Deus então consegue fazer a sua obra em nós com excelência. Louvado seja Deus. Convidamos você então para na semana que vem a gente estudar a última lição do trimestre, a multiforme sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.